Então, ó, é assim, das aulas, quando as aulas que você faltou, coincidiu aí de eu ter que retomar alguns assuntos, porque eu tinha alunos novos na turma, tá? Então, inclusive, eu não voltei todo o conteúdo, não, tá? Aquela parte da história do computador, a processo de evolução, da geração dos computadores, tal, essa parte eu nem voltei, eu apenas falei que tem aí uma história que a gente tem que conhecer, tal, um trabalho de evolução do computador, mas eu voltei só na parte do ponto dos dados, né? Ou seja, o que que são dados para o computador, como que a gente começa a trabalhar essa parte aí. Então, como nesse caso, eu vou falar de sistemas numéricos, tem alguns cálculos aí e tal, eu peguei um aluno que ele estava ele entrou nessa aula, então eu dei uma segurada um pouco em termos de conteúdo, aí na aula seguinte ele também compareceu, aí eu já fiz uma abordagem um pouco mais ampla sobre isso. E aí na aula de hoje eu iria continuar com esse conteúdo. A questão é que nem ele e nem o Pedro estão aqui, tá? Então eu vou tocar uma parte aqui contigo, para você então ficar a par do que a gente está discutindo, tá bom? Uhum, Tá. Ó, essa imagem que você está vendo aí na tela, inclusive, eu deixei aqui de propósito, é uma imagem, na verdade, da aula passada. Eu comecei a aula passada comentando com eles que o, o computador, ele veio passando de tempos em tempos aí, por algumas evoluções, por alguns processos de mudança, e que atualmente, né, os computadores, eles, além de serem muito rápidos, eles se apresentam em vários formatos, em vários tipos de dispositivo, ou seja, para nós, não é só o computador mais que a gente considera, né? Então, nós temos hoje em dia os aparelhos mobile, são os tablets, os smartphones, outros aparelhos do gênero, né? Nós temos aparelhos de uso doméstico que já fazem parte desse ambiente também, no caso aí, e outros dispositivos. Então, como a gente está falando de dados, né, na informática, como a gente está falando de arquivos, de informações, tal, eu aponto que todos esses dispositivos, todos esses aparelhos, eles trabalham dentro desse ambiente, eles entendem essa linguagem de dados. Que linguagem de dados é essa que eu estou falando, né? Na realidade, eu estou falando da linguagem de dados binária. Então, aqui também eu deixei só para relembrar o conteúdo da aula passada. No finalzinho da aula passada, a gente estava ainda falando de dados e falando de conversão de dados decimais para dados numéricos e da necessidade de se usar esses números, que na verdade cada número representa um símbolo, representa uma letra. Então, por isso eu falei para eles das questões dos números. A tabela ASCII foi passada lá no Whats, então tem lá um modelo, um arquivo da tabela ASCII, e tem um arquivo do Word lá, que era uma atividade que era para fazer e me entregar utilizando a tabela ASCII ou cálculo para poder mostrar os resultados. Como eu não recebi nenhum material aí, eu não vou comentar ele agora. Eu vou deixar para ver o Pedro e o Luiz para ver o que eles têm a ver aí. De repente eles mandaram no privado, ou eu não peguei, ou eles vão me mandar ainda. Então eu deixei a parte, tá bom? Vamos continuar a partir daqui, falando um pouco sobre isso. Dos dados no formato numérico, né? A essência de tudo é, na verdade, o sistema binário, tá bom? Para o computador, para a informática, o que importa é o sistema binário, ou seja, a troca de informações entre eles, a comunicação entre os dispositivos, a troca de dados entre os programas, é basicamente feito por sistema binário, que seria o 0 e 1, que é transformado isso através de sinais elétricos no mundo da eletrônica, tá? No mundo dos sinais digitais. Então, por isso, a necessidade de se usar o sistema binário. É claro que a gente não abandona o sistema decimal, né? É o que nós trabalhamos, é o que nós entendemos. É muito mais fácil para mim eu falar para vocês que a letra A ela vale 65 e toda vez que eu falar 65, vocês vão entender que é a letra A. É muito mais fácil a gente entender nesse formato do que eu ficar falando para vocês que a letra 60, que a letra A equivale 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, é muito complicado a gente ficar memorizando ou entendendo esse número logo de cara, tá bom? Então, o sistema decimal a gente trabalha com ele sim para fazer a representação
2 símbolos, tá? E aí, a gente tem o sistema hexadecimal, que é um sistema ao qual o computador também trabalha, tá? Na informática, o sistema hexadecimal ele é muito utilizado nos meios eletrônicos e nos meios dos programas, do software. Na aula de hoje, eu pretendo abordar aqui para vocês verem como que eu trabalho com esses números, como é que eu interpreto esses números no meu dia a dia a nível de informática, tá bom? Eu não coloquei aqui para vocês, mas tem um outro sistema que a gente também utiliza aí, que é o sistema octal, tá? Mas eu não coloco porque se a gente conseguir assimilar esses dois, que é o binário e o hexadecimal, já está bom demais, tá? Esses dois é o que nós lidamos com ele no dia a dia. E o octal vem aí mais para frente, que se for necessário a gente pode tratar um pouco sobre ele. Bom, nós falamos de cálculos, falamos de conversões. Então, nas duas últimas aulas, eu mostrei lá para o Pedro e para o Luiz como que a gente faz a conversão de um número decimal para um número binário, e vice-versa. Como é que eu pego o número binário e apresento esse número binário no formato decimal, tá bom? Eu também usei a calculadora do Windows para mostrar isso para eles, tá? Como é que a gente pode utilizar, no caso, a calculadora para fazer esses cálculos, tá? Uma pergunta que acontece nessa aula, que às vezes o aluno gostaria de fazer e acaba não fazendo, é a seguinte, ô Cauã, tipo, eu vou precisar saber disso para consertar um computador, né? Para mim consertar o computador, para mim montar um computador, eu vou ter que fazer conta, vou ter que fazer cálculo? Não, não necessariamente, tá bom? Então, dependendo do problema que o computador apresentar, dependendo da falha que ele tiver, você não precisa fazer conta para consertar ele, tá? A ideia aqui das contas, a questão dos sistemas binários, do sistema decimal e hexadecimal, é para que a gente tenha um entendimento claro de como que o computador movimenta esses dados, para que quando você começar a trabalhar com programas, trabalhar com configurações, trabalhar na área de segurança do sistema, você tenha uma compreensão clara de como que ele interpreta isso, tá? Essa visão, né, nós temos que ter. Mesmo que eu, por exemplo, não fico fazendo cálculo para consertar computador, não fico fazendo cálculo para instalar programas, entendeu? Eu faço cálculo, sim, em outras situações, como, por exemplo, programação. Às vezes eu tenho que fazer um programa, desenvolver um determinado tipo de configuração específica, aí eu faço um cálculo, mas nada complicado, tá bom? Bom, a tabela ASCII, você recebeu ela? Você chegou a ver lá? Aham. Tá, legal. A tabela ASCII, na verdade, a minha lá não está completa, mas ela apresenta sim, tá? Quando você pega uma letra, por exemplo, ó, quando você pega a letra A, tá? A tabela ASCII, ela vai indicar o número decimal da letra A, tá? Ela vai apresentar o número binário da letra A, ela também vai apresentar o número hexadecimal e o octal da letra A, tá? A mesma coisa acontece com todas as outras letras, a mesma coisa acontece com os símbolos, tá bom? Precisamos decorar esses dados? Não, não precisamos decorar nada, tá? A gente só precisa entender a relação que esses dados têm. Para isso, eu vou te mostrar aqui no meu computador agora. Ó. Eu vou sair aqui da nossa apresentação, tá bom? Eu vou sair aqui da apresentação. E agora eu vou chamar o painel de controle, tá? Então, eu vou chamar o painel de controle, vou clicar no botão iniciar e vou digitar aqui, painel de controle. No painel de controle, eu vou pedir aqui para ele mostrar através de ícones, né? Ó, e aí eu vou procurar o ícone sistema. Eu não sei se você está vendo a minha aula no celular, no smartphone, eu vou aumentar a minha tela aqui para você ver o que eu vou mostrar aqui agora, tá? Ó, eu vou dar um zoom na tela, e aí eu vou mostrar aqui no ícone sistema, ele vai me trazer informações do meu computador. Ele vai dar informações de processador, de memória, nome do computador, tá bom? E uma coisa que ele vai trazer para mim aqui, Cauã, que eu já apresentei na aula, é só, o sistema operacional é de 64 bits, tá bom? Ele está dizendo que o meu sistema, né? Quem é o meu sistema? É o Windows 10, certo? Ó, o meu sistema é o Windows 10 Pro. Ele está dizendo que o meu sistema, ele trabalha, ele opera a 64 bits, tá? O processador está baseado no x64. Aqui ele só está confirmando
que o hardware da minha máquina é 64, tá bom? O que que isso significa na prática, né? O que que quer dizer isso, tá? Quer dizer isso daqui, ó. Para mostrar isso para você, ó, eu vou abrir aqui o bloco de notas e eu vou dizer isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui para você 4 bytes, 4 bits, ó. 4 bits, só 4 bits. Na verdade, calma, com 4 bits a gente não faz nada. 4 bits, tecnicamente falando em termos de tabela ASCII, não representa nada, porque na tabela ASCII, né, eu só consigo entender o caractere quando você me passar os 8 bits, tá? Então, quando você me passa 4, eu entendo que são 4 bits, mas não consigo dizer o que que é. Quando você me dá 8 bits, seja qual for, tá? Ó, quando você me dá 8 bits, eu consigo dizer que símbolo que é, que letra que é. Para isso eu vou lá na tabela ASCII, faço uma consulta e consigo te falar. Então vamos dar um exemplo aqui prático, ó. Eu vou abrir aqui então a tabela ASCII do meu computador. Eu vou abrir aqui a tabela ASCII, ó. Deixa eu só clicar aqui porque eu saí da nossa pasta sábado à tarde. Legal. Ó, estou aqui na nossa pasta, Cauã, e eu vou abrir aqui o arquivinho da tabela ASCII. Eu vou pegar o código da letra A, não vou fazer cálculo agora, pegar o código da letra A. O código da letra A é esse aqui, em binário é esse aqui, tá bom? Esse aqui é a letra A. Então, eu vou levar isso aqui lá para o bloco de notas. Achar aqui o nosso bloco de notas, né? Tá difícil achar o bloco de notas aqui, Cauã. Aqui, ó. Pronto. Tá aqui o bloco de notas, ó. Esse aqui, ó, ele é a letra A, tá bom? A letra A. Imagina, calma, que eu queira descrever para você isso aqui, ó. Dia, tá vendo? Dia. Então eu vou pegar o código da letra, opa, perdão, deixa eu só trocar aqui, ó, porque tá errado. Esse aqui é da letra A, né? E eu quero mostrar para você dia. Então, na verdade, esse símbolo aqui, ó, ele vai ficar lá no final, porque aqui eu vou ter que colocar a letra D, aqui a letra I, e lá no final a letra A, dia. Esse código aqui ele pertence à letra A, então eu preciso do código da letra D de dado. Então eu vou lá na tabela ASCII, certo? Vamos puxar lá a tabela ASCII, tá ela aqui, ó. E agora eu vou pegar a letra D de dado. Tá a letra D de dado. Tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. D. É esse aqui, ó. Para a gente concluir agora, eu preciso do código da letra I. Então tá aqui a letra D. E agora o código da letra I, tá bom? Código da letra I, também vou pegar lá na tabela ASCII. Tá aqui, ó, letra I. Opa. Ok, Ctrl C. Vou lá no bloco de notas, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Tá bom. O que eu tenho agora? Eu tenho agora dia e, na verdade, eu tenho um código que o computador entende, Cauã. O código que o computador entende é o número binário, né? O número binário ele vai entender. Esse número binário ele vai ser transformado aqui em sinais digitais e ele vai entender. Se a gente somar quantos números a gente tem, ó, 8 mais 8, 16, com mais 8, 24. Você pode dizer para mim, ó, que a palavra dia, ela tem 24 bits. Tá vendo? O que acontece, ó, o meu computador, e aí eu vou voltar lá no painel de controle, o meu computador, ele é capaz de reconhecer automaticamente, ó, 64 bits de uma vez só, tá? Então, significa dizer que ele vai receber essa palavra aqui, ó, numa vez só, tá? E lembrando, aqui tem 24 bits, o meu computador ele recebe 64 bits. Então, se eu colocar uma palavra, por exemplo, ó, bom dia, e aí eu não vou colocar o número binário, não vai ter necessidade. Bom dia, agora a gente vai contar aqui
é o número de bytes e o número de bits, tá bom? O número de bytes, o que é número de bytes, professor? É esse, ó. Cada letra é um byte. Cada 8 bits também é um byte, tá bom? Então, eu vou contar, ó. 1 byte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bytes. Porque o espaço aqui, Cauã, ele é considerado 7 bytes, tá bom? Agora eu vou contar isso aqui em bits. Na verdade, é só eu pegar aqui e fazer a conta de quanto que seria 7 vezes 8, porque cada byte são 8 bits, eu tenho 7, então 7 vezes 8, ele vai me dar 56. Então nós podemos dizer aqui, ó, que isso daqui, ó, é igual a 56 bits. Aí a jogada é essa, calma, ó. O meu computador, ele recebe esse conjunto de dados, né, esse conjunto de códigos, de uma única vez. Por quê? Porque ele é 64 bits, tá bom? Vamos imaginar que o meu computador ele fosse 32 bits, tá? 32 bits. Quantos dados eu tenho? Ó, 56 bits. Ou seja, para ele receber essa informação, bom dia, ele teria que receber 2 conjuntos de códigos. Um primeiro conjunto de 32 bits e o outro conjunto de 32 bits, tá bom? Então, atualmente, trabalhamos com computadores 32 bits e computadores 64 bits. Na prática mesmo, Cauã, as máquinas hoje são praticamente todas 64 bits. O 32 bits é um padrão já, né, que a gente não vou falar para você que ele é ultrapassado, obsoleto, mas ele é um padrão mais lento. Então, os sistemas novos, as placas novas, vão privilegiar o padrão 64, que é 64 bits, tá? Os dados têm a ver com isso, tá vendo? Ó? Então, através de uma informação do meu computador, e aí eu estou falando apenas dos 64 bits, eu poderia falar aqui de frequência, tá vendo? 2.30 GHz, eu poderia falar de memória RAM, porque 4,00 GB, Cauã, é dados. Tá? Aqui é dados que ele pode armazenar, tá bom? Então, ó, 4 gigabytes, tá vendo? Ó? É dados. Eu mandei um outro arquivo também para vocês que fala lá do megabyte, do gigabyte, do kbyte, tá bom? E do terabyte. Então, tudo isso tem a ver com quantidade de dados que ele armazena, tá? Bom, é claro aqui também que se você falar, professor, 64 bits é o melhor, então sim, é melhor. Como eu falei, ele vai ler mais dados no mesmo tempo, em um único tempo, tá bom? Mas calma, quero te falar mais sobre o hexadecimal. Ó. Eu estou aqui no meu painel de controle, no ícone Sistemas. Eu vou clicar no meu gerenciador de dispositivos e vou clicar para ele aqui, ó, no adaptador de rede, na minha placa de rede. Eu tenho vários dispositivos de placa de rede. A placa de rede que eu estou usando agora é a minha Wi-Fi, é essa Realtek RTL 8188 Wireless, tá vendo? Eu vou chamar essa placa de rede, ó. Eu vou pedir para ele me mostrar as propriedades dela. Aí ele vai me dizer o fabricante, a versão do software, configuração de que ela está usando, o nome. E aqui em recursos, tá vendo? Ó? Eu vou estar vendo aqui, ó, qual é o recurso da memória do computador que eu estou usando agora. Cauã, o recurso que ele está me mostrando aqui é o espaço que está reservado na memória para ele guardar dados de rede. Essa memória é tão grande, é tão grande, é tão grande, que o endereço do espaço lá para me poder achá-lo, ele é marcado em hexadecimal, que ele é um número muito grande. Se ele fosse mostrar em número binário ou em número decimal, ele seria bem comprido, muito grande, sabe? Então, eles apresentam esse número num formato que ele consiga ocupar menos espaço na área ou na tela. Por isso, aqui ele está mostrando em hexadecimal. Então, eu quero dizer para você, ó, que esse número aqui, ó, por exemplo, ó,
é 0000000 F7D03FFF. Ele é um número que dá para a gente quantificar, dá para a gente somar, tá bom? Por que ele está sendo apresentado nesse formato? Porque ele é apresentado no formato hexadecimal, tá? Então, essa parte aqui é para estar juntando, né, com os elementos de dados que nós estamos apresentando lá na parte dos números de cálculo. Eu já fiz a conversão para o pessoal do binário para o decimal, do decimal para o binário, tá bom? E a conversão do hexadecimal, eu vou fazer uma passagem aqui agora, mas acredito eu que a gente já tem trabalhado isso, mas o Luiz, se eu não me engano, ele não viu essa passagem. Então, eu vou fazer uma passagem aqui, utilizando o sistema hexadecimal. Então, eu vou mudar o meu título aqui em cima, ó, tá? E aí eu vou fazer a conversão do sistema binário, sistema decimal, para o sistema hexadecimal, tá? Então, deixa eu só tirar o zoom aqui para me chegar até a letra lá. Ele está embaixo agora dessa parte aqui. Aqui ele, ó. Tá. Ok. Então, ó, conversão de decimal para hexadecimal. E eu vou fazer o contrário, ó. Conversão de hexadecimal para binário, tá bom? Opa, perdão, decimal. Então, eu já vou fazer os dois já, por conta do nosso tempo, por conta do nosso programa de aula aqui. Aí, a gente tendo alguma dificuldade sobre essa parte, eu volto numa aula específica aí, com alguns alunos que não viram, por exemplo, tá bom? Então, eu vou fazer esse cálculo aqui com você rapidinho. Para isso aí, eu vou fazer manualmente, mas depois eu vou mostrar a calculadora do Windows trabalhando para nós, tá? Ó. Então, agora eu vou fazer primeiro o do decimal para o hexadecimal. A gente não pode esquecer que o sistema hexadecimal ele tem 16 números, tá bom? Ele tem 16 números, começando do número 0, 1, 2, 3 até o número 9, e depois ele tem o número A, B, C, D, E, F, sendo que o número A, né, que é a letra A aqui, ela representa o número 10, mas a gente não pode escrever 10, a gente escreve A, e assim sucessivamente. O B é o 11, tá bom? E a letra F aqui, que é a última, corresponde ao número 15. Mas toda vez que você for falar 15 em hexadecimal, a gente fala F, tá? Então, eu vou voltar lá para a gente fazer o cálculo. Ó. Bom, vamos supor que eu queira fazer o número 20, tá? O número 20 em decimal, ó, eu queria apresentar ele em hexadecimal. Então, aqui ele está no sistema decimal, numa anotação decimal. Eu queria mostrar ele em hexa. Como é que é para mostrar em hexa? Eu tenho que fazer uma conversão. Ó. Eu vou pegar o número 20, eu vou dividir ele por 16, tá bom? E nesse caso aqui, agora, eu uso 16, porque o sistema que eu vou estar utilizando, ele é o hexadecimal. O hexadecimal ele tem 16 como base numérica, tá vendo? E não mais o 2 do binário, então é 16. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 20? Apenas uma vez, ó. Uma vezes 16 vai dar 16, e 20 menos 16 dá 4, tá? Agora, aqui no caso, calma, como a gente faz no sistema binário, esse número 1 aqui, ó, ele é o primeiro número, tá? Então, ele é o primeiro número que você coloca, ó. E o número que vem logo acima aqui, ó, que no caso seria o 4, ele é o último número, tá? Então, nós podemos afirmar que o número 20 em decimal, ele é o número 14 em hexadecimal, tá bom? Eu vou sair daqui agora, tá?
para mim abrir a calculadora do Windows, tá ela aqui, ó. Eu vou dar um zoom nela. Ah, tá grande a imagem, ó. Para você ver, ó. Primeiro, que ele está mostrando o sistema padrão. Eu vou mudar ele para o sistema programador. E aqui eu vou digitar em decimal o número 20, ó. E vou pedir para ele me mostrar aqui em cima, ó, o hex, que é o hexadecimal. Ele mostra que é 14, tá vendo? Ó? Então, o número 20 em decimal é 14 no sistema hexadecimal, tá bom? E se fosse um número diferente, por exemplo, ó, vou levar para o decimal, e se fosse o número 10, professor, o número 10, como que é o 10 em hexadecimal? O 10 em hexadecimal é A, tá? O 10 em hexadecimal é A, tá? E um número grande, por exemplo, ó, vou levar em decimal, vou limpar a tela aqui, como que seria o número 100 em hexadecimal? O número 100 em hexadecimal é 64. 64 em hexadecimal corresponde ao número 100 decimal, tá bom? Essa relação de números aqui, na verdade, quem vai utilizar isso com muita frequência são os programas, tá bom? Vamos lembrar de novo, ó, na placa eletrônica, na placa, né, o sinal que percorre ali é o sinal elétrico. A relação que a gente vai poder fazer ali é do 0 e 1, tá? O hexadecimal aqui, que é o número 64, que é B, que é H, que é F, essa é uma relação que programa faz, os programas se comunicam nessa linguagem, tá bom? Ok, bom, calma, aqui eu não vou levar para muito longe, não. É só isso aqui mesmo, tá bom? E agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu tenho um número, eu tenho um número hexadecimal, tá? Eu vou colocar o número aqui aleatório, ó. Vou colocar o número fácil para a gente fazer a conta, ó. Eu tenho o número F, tá vendo? O número F, e eu quero saber quanto que ele é em decimal. Na realidade, nesse caso, não tem que fazer conta, porque no nosso sistema numérico hexadecimal, o número 15, ele tem uma representação, ó. O número 15 é a letra F. Então, como eu digitei lá a letra F, se a gente for apontar quanto que ele vale em decimal, ele vale 15, tá vendo? Vale 15, tá? E aí uma curiosidade, né? Professor, e se fosse F1, seria 151, que seria o 15 e o número 1? Não, nada a ver, tá? Para fazer essa descoberta aqui, Cauã, é necessário fazer uma conversão de hexadecimal para decimal, ok? Nesse caso, Cauã, a conversão ela é muito similar ao do binário, tá? Quando a gente vai transformar de binário para decimal. No caso aqui, eu vou fazer a conversão aqui embaixo, ó. Para isso, eu vou montar a tabela auxiliar. A tabela auxiliar, ela começa com o número 1. E o próximo número que eu coloco aqui é o número da base, que é 16, multiplicado por 1. 16 vezes 1 é 16. Tá vendo? Agora eu pego o número que eu quero converter, ó. Eu vou colocar aqui o número F e aqui eu vou colocar o número 1. Tá vendo? 1 vezes 1 vai dar 1, tá? Agora, 15, porque o F vale 15, não esquece, ó. O F vale 15, tá bom? 15 vezes 16, aí eu vou pegar lá a calculadora, tá bom? 15 vezes 16, quanto que dá, ó? Vamos ver aqui, ó. Quanto é 15 vezes 16? Aí eu vou fazer o cálculo no sistema decimal, né? Então, 15 vezes 16, 15 vezes 16, isso mesmo. Vai dar 240. Aí, voltando lá, então, calma, esse número aqui, ó, é 240. Aqui embaixo vai dar 240. Aí a gente vai somar 240 mais 1, tá? Ó, 240 mais 1 vai dar 241, tá bom? Então, a soma deles aqui é 241. Vamos ver lá na calculadora quanto que é o número F1, tá? F1. Só um...
Isso, F1. Vou voltar lá para a calculadora do Windows, vou lá para o sistema programador, tá? Vou limpar aqui, eu vou colocar no hexadecimal, ó, F1, tá vendo? Ó? Eu vou querer saber quanto que ele é em decimal, ó, 241. 241 foi a conta que deu nossa aqui no finalzinho aqui, ó. Tá? Eu tive que somar 240 com mais 241. Ok. Cauã, na aula passada eu mostrei para os alunos uma imagem de periféricos de computador, placas e dispositivos. Eu vou mostrar essa imagem para você agora, só para você estar acompanhando o que a gente falou nas aulas anteriores aí, tá bom? Então, você não perder essa parte, ó. Eu mostrei para os alunos essa parte aqui, ó, tá? Eu falei para eles que tudo que circula aqui, entre esses dispositivos, é sinais elétricos, sinais eletrônicos, tá? Numa velocidade enorme, né? E numa quantidade muito grande, tá? A forma de eu poder mandar esses dados de um lado para o outro, de um dispositivo para o outro, é através dos sinais elétricos. E para mim chegar até esses sinais elétricos, eles são os códigos binários que são convertidos, tá bom? O que o sistema faz depois é pegar esses códigos binários e converter numa forma que a gente consiga compreender, que são letras, que são cores e que são sons, tá bom? Na próxima aula, Cauã, a gente vai falar já das placas, da função de cada placa, da função das memórias, a gente vai entrar nesse assunto. A parte de cálculo e a parte de número do sistema binário, eu vou ficar cobrando de vocês nas atividades. E aí, se eu perceber que vocês não estão conseguindo fazer, é que eventualmente vocês estão com alguma dificuldade e de repente não querem falar para mim, tá bom? Aí eu vou fazer uma aula só para a gente rever essa parte aí, tá? Cauã, eu vou finalizar nossa aula aqui por conta do nosso relógio aqui, por conta do nosso tempo. Eu queria saber se você quer perguntar alguma coisa. Não. Tudo bem? Uhum. Tá. Então faz assim, ó. Eu deixei uma atividade lá. Eu queria que depois você desse uma olhada na atividade para ver se você tem condições de fazer. Eu nem falei como é que ela tem que ser feita aqui para você, mas lá tá um formato lá. Não sei se você compreende. Eu sei que o Pedro e o Luiz, pela aula que eu dei na semana passada e a forma como eu expliquei, eles têm total condições de fazer. Agora, no seu caso, é mais a questão da compreensão mesmo por não ter visto tudo isso. Mas dá uma olhada lá e aí qualquer coisa a gente volta um pouco para você ver isso daí. Mas aí eu te passo o material e você complementa, tá bom? Tá. Ok, então, Cal, vamos encerrar a aula e aí a gente se fala no grupo aí no WhatsApp. Obrigado, tá bom? Um bom sábado para você. Obrigado. Tchau, tchau.